Isto Acaba Aqui é um romance profundamente emocional e perturbador que explora a realidade das relações abusivas de uma maneira crua e honesta, sem perder o toque de esperança e redenção. Escrito por Colleen Hoover, uma autora conhecida por suas histórias intensamente sentimentais, este livro aborda temas delicados como abuso, violência doméstica e o ciclo de traumas que muitas vezes atravessam gerações. Ao mesmo tempo, Isto Acaba Aqui é também uma história de amor, resiliência e autodescoberta, onde a protagonista, Lily Bloom, luta para quebrar o ciclo de dor em sua vida e encontrar seu próprio caminho. A narrativa segue Lily Bloom, uma jovem que se muda para Boston em busca de um novo começo. Desde cedo, a vida de Lily é marcada pela violência que testemunhou em sua casa, causada pelo comportamento abusivo de seu pai para com sua mãe. Embora ela tenha jurado que nunca permitiria que o mesmo destino se repetisse em sua própria vida, Lily logo descobre que escapar de padrões destrutivos não é tão simples quanto parece. Na nova cidade, ela conhece Riley Kincaid, um neurocirurgião carismático e ambicioso que parece ter tudo o que Lily deseja em um parceiro: charme, inteligência e paixão. A atração entre eles é imediata, e logo começam um relacionamento intenso e apaixonado. Contudo, a narrativa rapidamente toma um tom sombrio quando Lily percebe que o homem que ela ama, Riley, tem seus próprios demônios. Ao longo da trama, Riley exibe comportamentos violentos e abusivos, repetindo os ciclos de violência que Lily jurou nunca mais tolerar em sua vida. O dilema de Lily torna-se central. Ela deve escolher entre a lealdade a si mesma, sua promessa de nunca permitir abuso em sua vida, e o amor que sente por Riley. Em paralelo, o livro apresenta flashbacks do relacionamento de Lily com Atlas Corrigan, um amigo de sua adolescência e primeiro amor. Atlas também teve uma vida marcada pela adversidade, sendo um adolescente sem teto que Lily ajudou durante seus anos difíceis. Sua história entrelaçada com a de Lily serve como um lembrete de que o amor verdadeiro e gentil pode existir, mesmo em meio ao caos. Quando Atlas reaparece na vida de Lily como um adulto, bem-sucedido e estável, ela é forçada a confrontar o que realmente deseja para o seu futuro, ao mesmo tempo em que luta para entender o presente. Dicas e orientações que o livro traz. Isto Acaba Aqui não é apenas uma história de amor ou uma narrativa sobre relacionamentos. É um livro que oferece reflexões profundas sobre os ciclos de abuso e as complexidades emocionais envolvidas em escapar deles. Colleen Hoover utiliza a experiência de Lily para transmitir várias lições valiosas. Quebrar ciclos é difícil, mas possível. Lily, apesar de todos os seus esforços, acaba se encontrando em uma situação muito semelhante à de sua mãe. O livro transmite a mensagem de que, embora seja difícil quebrar o ciclo de abuso, isso não é impossível. A tomada de decisão de Lily, ao final, mostra que há esperança para aqueles que buscam se libertar dessas situações. Amor não justifica abuso. Uma das lições mais difíceis e essenciais do livro é que o amor, por mais poderoso que seja, não justifica comportamentos abusivos. Lily ama Riley profundamente, mas ela percebe que esse amor não pode ser uma razão para tolerar a violência e o desrespeito. A importância do amor próprio e do autorrespeito. A jornada de Lily é, em sua essência, sobre aprender a se amar e a se respeitar o suficiente para dizer não a um relacionamento tóxico. A batalha interna que ela enfrenta ao decidir deixar Riley é um poderoso exemplo de como o amor próprio é fundamental para a saúde emocional. A força nas decisões difíceis. O livro enfatiza a coragem necessária para tomar decisões que, à primeira vista, podem parecer impossíveis. Lily sabe que deixar Riley vai ser doloroso, mas também entende que é a única maneira de proteger a si mesma e sua filha de um futuro de dor. As raízes do abuso e o peso do trauma. A autora explora como o abuso pode ser perpetuado através de gerações e como as experiências traumáticas, tanto de Lily quanto de Riley, moldaram suas vidas e relacionamentos. Hoover não justifica o comportamento de Riley, mas oferece uma visão mais ampla de como traumas não tratados podem resultar em comportamentos prejudiciais. O papel da rede de apoio. Lily não enfrenta suas lutas sozinha. Sua amiga Alyssa e a presença de Atlas mostram a importância de ter uma rede de apoio. O livro ensina que, para romper com situações difíceis, é essencial contar com o suporte de pessoas confiáveis. Não é vergonha pedir ajuda. Lily, em vários momentos, hesita em contar a verdade sobre o que está acontecendo em seu relacionamento.
A mensagem que Colleen Hoover passa é clara. Não há vergonha em pedir ajuda, seja para amigos, família ou profissionais. Resenha sincera do livro. Isto Acaba Aqui é uma montanha-russa emocional que não se esquiva de tocar em temas difíceis e dolorosos. Colleen Hoover constrói uma narrativa poderosa sobre o ciclo de abuso e a luta interna que muitas vítimas enfrentam ao tentarem sair de um relacionamento tóxico. O livro é bem-sucedido em mostrar a complexidade das emoções humanas, especialmente quando se trata de amor e violência. Os personagens são multidimensionais e extremamente humanos. Lily é uma protagonista com quem muitos leitores podem se identificar, por sua vulnerabilidade, força e determinação. Riley, por outro lado, é um personagem complexo, que suscita sentimentos contraditórios. Ele é ao mesmo tempo encantador e perigoso. Esse contraste é o que torna o dilema de Lily tão doloroso e realista. A figura de Atlas Corrigan traz um alívio, um contraponto necessário, representando um amor mais saudável e equilibrado. O maior ponto forte do livro é a forma como ele aborda a dificuldade de sair de um relacionamento abusivo. Colleen Hoover não cai na armadilha de simplificar a questão, mostrando como o amor, a esperança e o medo podem se misturar, criando um cenário em que as decisões se tornam incrivelmente complicadas. Ela mostra como é difícil para uma pessoa romper com o ciclo de abuso, mesmo quando é dolorosamente claro que o relacionamento é prejudicial. Entretanto, o livro tem seus pontos que podem ser vistos como negativos. Embora a história de amor entre Lily e Atlas seja bonita, em alguns momentos parece cair em clichês, e alguns leitores podem achar que o retorno de Atlas à vida de Lily ocorre de forma conveniente demais. Além disso, o final, embora satisfatório em termos de resolução, pode parecer um pouco apressado para alguns, com as conclusões sendo alcançadas de maneira relativamente rápida. Conclusão: Isto Acaba Aqui é um livro comovente e importante, que aborda de maneira sincera e honesta o ciclo de abuso doméstico. Colleen Hoover oferece uma narrativa envolvente e emocionalmente carregada que, ao mesmo tempo, educa os leitores sobre os desafios enfrentados por quem vive em relacionamentos abusivos. O livro é difícil de ler em certos momentos, devido à sua intensidade emocional, mas é uma leitura necessária para quem busca entender melhor a complexidade dessas situações. Apesar de alguns pequenos pontos previsíveis, a mensagem central é poderosa e ressonante. O amor não justifica o abuso, e a coragem de dizer basta é uma das maiores formas de amor próprio. Pontos fortes e fracos de Isto Acaba Aqui de Colleen Hoover. Pontos fortes. Retrato realista do abuso doméstico. Um dos maiores trunfos do livro é a maneira como ele aborda o tema do abuso doméstico de forma honesta e sem glamourização. Colleen Hoover cria uma trama que mostra a complexidade das emoções envolvidas, ilustrando o ciclo de abuso de maneira que torna compreensível por que tantas vítimas hesitam em sair de relações abusivas. Esse retrato é feito de forma delicada e sem julgamento, o que ajuda a sensibilizar os leitores. Personagens profundamente humanos. Os personagens são incrivelmente realistas. Lily é uma protagonista forte e ao mesmo tempo vulnerável, tornando-a extremamente identificável. A complexidade de Riley também é um ponto forte. Ele não é simplesmente o vilão, mas um homem cheio de contradições e lutas internas. Essa humanização, mesmo de um personagem abusivo, faz com que o livro desafie o leitor a entender as nuances da condição humana. Poder da escrita emocional. Colleen Hoover tem um talento para construir diálogos e cenas emocionalmente carregadas. Os momentos de tensão entre Lily e Riley, a troca de cartas com Atlas, e a forma como os sentimentos de Lily são descritos trazem um nível de profundidade emocional que conecta o leitor intimamente com a trama. Resiliência e autodescoberta. O livro passa uma mensagem poderosa sobre resiliência. Lily demonstra uma capacidade incrível de reavaliar suas escolhas e encontrar forças dentro de si para fazer o que é necessário, mesmo quando isso é doloroso. Essa evolução é uma fonte de inspiração para qualquer pessoa que se veja presa em situações desafiadoras. Exploração do ciclo geracional de abuso. O livro também aborda como o abuso pode ser transmitido de geração em geração, destacando a importância de romper com esses padrões. A relação de Lily com sua mãe e suas próprias experiências são centrais para essa reflexão. Pontos fracos. Final apressado. Muitos leitores podem sentir que o final do livro é um pouco apressado. Após tanto desenvolvimento emocional e drama,
A resolução dos conflitos parece chegar muito rapidamente, com Lily tomando sua decisão final de maneira quase abrupta. Isso pode deixar uma sensação de que mais nuances poderiam ter sido exploradas antes do desfecho. Reintrodução de Atlas. Embora o retorno de Atlas seja um ponto positivo para o crescimento de Lily, a forma como ele reaparece na vida dela parece conveniente demais. A história de Atlas, embora importante, acaba caindo em alguns clichês do romance, como o ex-amor perfeito que retorna no momento certo, o que pode parecer forçado para alguns leitores. Desenvolvimento dos personagens secundários como Alyssa e Marshall, amigos de Lily, não são tão explorados quanto poderiam ser. Eles estão ali principalmente para servir de suporte à protagonista, mas carecem de um desenvolvimento mais profundo e de maior impacto na narrativa, o que poderia ter enriquecido a trama. Falta de complexidade no conflito divino. O conflito central de abuso e superação é poderoso, mas o contexto de Riley como neurocirurgião bem-sucedido e homem carismático parece por vezes superficial. Poderia ter havido uma exploração mais profunda das razões psicológicas e emocionais para seu comportamento abusivo, indo além do trauma. Pontos positivos: sensibilidade e empatia. A autora cria uma história com uma carga emocional pesada, mas cheia de sensibilidade. Ela mostra empatia pelas vítimas de abuso, destacando a complexidade de suas situações, sem as retratar como fracas ou indefesas, mas como mulheres tentando sobreviver em um contexto desafiador. Discussão relevante. O livro oferece um espaço para discutir temas importantes e muitas vezes negligenciados como abuso, saúde mental, traumas de infância e a importância do amor próprio. Hoover conduz essas discussões de maneira a gerar reflexão e conscientização, principalmente para leitores que talvez nunca tenham experimentado algo similar. Equilíbrio entre drama e esperança. Embora trate de temas pesados, o livro não é desesperançado. Ao contrário, a mensagem final é de força, superação e de que é possível reconstruir uma vida melhor, livre de abuso. Estilo de escrita acessível. A escrita de Colleen Hoover é fluida, acessível e envolvente. Ela consegue contar uma história difícil de forma que mantém o leitor cativado, sem torná-la excessivamente pesada ou difícil de ler. Pontos negativos. Romance como clichê. O arco romântico de Atlas e Lily pode ser considerado previsível e clichê. Para alguns leitores, a ideia de que o amor do passado aparece para salvar o dia pode ser vista como uma saída fácil para resolver o conflito principal. Falta de profundidade em certos elementos. Embora o livro aborde bem o tema do abuso, alguns elementos da trama parecem um pouco rasos, como a profissão de Riley e os traumas que o levaram a ser abusivo. Esses elementos poderiam ter sido melhor explorados para adicionar mais camadas ao conflito. Previsibilidade no enredo. Embora o livro seja tocante e emocionalmente profundo, ele segue uma estrutura narrativa que pode ser considerada previsível em vários momentos. Isso tira um pouco da surpresa e da originalidade da trama, especialmente para leitores mais experientes. Minha opinião e conclusão. Isto Acaba Aqui é um livro emocionalmente poderoso que trata de temas extremamente relevantes, como o abuso doméstico e os desafios de romper com ciclos destrutivos. Colleen Hoover consegue transmitir, de maneira tocante, a complexidade das emoções envolvidas nesses tipos de relacionamento. O livro é uma leitura fundamental para quem deseja entender melhor a dinâmica emocional de vítimas de abuso, e a jornada de Lily é tanto dolorosa quanto inspiradora. No entanto, apesar de suas muitas qualidades, o livro tem algumas falhas. O final apressado e o romance clichê com Atlas tiram um pouco do brilho de uma história que poderia ter sido mais rica e complexa. Além disso, o fato de Riley ser um personagem tão bem-sucedido, ao mesmo tempo, violento, poderia ter sido explorado mais profundamente, revelando mais sobre as causas psicológicas de seu comportamento. Minha conclusão é que Isto Acaba Aqui é uma leitura poderosa e necessária, com uma mensagem muito importante sobre autossuficiência, resiliência e a importância de dizer não para o abuso. Apesar de alguns defeitos narrativos, a força emocional e a sensibilidade da autora fazem deste um livro que vale a pena ser lido. Sincera e crítica sobre Isto Acaba Aqui de Colleen Hoover. Isto Acaba Aqui é um romance que se destaca pela forma como aborda temas difíceis, como o abuso doméstico e o trauma emocional, dentro do formato de uma narrativa de amor. O livro se aproxima do leitor de maneira muito honesta e direta,
o que é uma das suas maiores qualidades. No entanto, ao mesmo tempo em que o livro tem seu mérito por tocar nesses assuntos com sensibilidade, ele também enfrenta alguns desafios em termos de profundidade e previsibilidade. A força emocional do livro. Sem dúvida, a maior força disto acaba aqui está no impacto emocional que ele causa. Colleen Hoover tem uma habilidade inegável de criar personagens que parecem incrivelmente reais e de explorar as nuances emocionais de seus dilemas. Lily, a protagonista, é uma mulher complexa e profundamente humana. Ela lida com o peso de um passado marcado pela violência. Ao mesmo tempo, tenta encontrar o equilíbrio em seu presente, enquanto enfrenta uma situação semelhante à que jurou nunca permitir. A autora constrói essa tensão de forma brilhante, tornando a jornada emocional de Lily dolorosa, mas ao mesmo tempo inspiradora. A escrita é acessível, fluida, e consegue prender a atenção do leitor. Hoover sabe criar cenas de alta carga emocional, e é muito eficaz em transmitir a confusão e o conflito internos de Lily. A narrativa é íntima, e a conexão entre a protagonista e o leitor é palpável, o que permite uma imersão muito rápida na história. Muitos leitores que passaram por experiências de abuso, ou que conhecem alguém que já passou, encontrarão neste livro um reflexo de suas próprias dores e lutas. A complexidade dos personagens. A construção de Riley é intrigante e problemática ao mesmo tempo. A autora nos apresenta um homem que, por um lado, é carismático, brilhante e apaixonado, mas, por outro, é atormentado por seus próprios demônios e comporta-se de maneira violenta. O dilema moral que isso gera para Lily é uma parte fundamental da trama, já que ela é obrigada a lidar com o amor e a admiração que sente por Riley, enquanto enfrenta a realidade de seu comportamento abusivo. A complexidade de Riley como personagem é tanto uma força quanto uma fraqueza. Ele não é simplesmente o vilão clássico, e isso é positivo, pois cria um retrato mais realista de um abusador. Alguém que pode ter qualidades redentoras, mas que, no fundo, é perigoso para a pessoa com quem se relaciona. No entanto, o trauma de Riley, que a autora usa para justificar parcialmente seu comportamento, é tratado de forma um pouco superficial. Faltou uma exploração mais profunda das razões psicológicas que o levaram a ser quem ele é, o que poderia ter enriquecido ainda mais o arco do personagem. Atlas, por outro lado, é o contraponto saudável na vida de Lily. Ele representa o amor verdadeiro, gentil e paciente, o que oferece ao leitor uma visão clara da diferença entre um relacionamento tóxico e um relacionamento saudável. Contudo, sua reintrodução na vida de Lily pode parecer forçada e clichê. A maneira conveniente como ele retorna à vida dela, pronto para ser o salvador, enfraquece um pouco a narrativa. A previsibilidade da trama. Uma crítica justa ao livro é a sua previsibilidade. O enredo segue um padrão relativamente comum nos romances contemporâneos, um triângulo amoroso entre a protagonista, seu amor problemático, Riley, e o herói do passado, Atlas. Esse formato já foi visto diversas vezes, e para leitores que estão familiarizados com o gênero, a história pode parecer um tanto previsível. Além disso, a resolução do conflito de Lily com Riley e a reaproximação com Atlas acontecem de forma bastante rápida e sem grandes surpresas. O final, embora satisfatório em termos de narrativa, poderia ter sido mais ousado ou menos dependente de clichês românticos. Exploração de temas difíceis. Um ponto muito positivo do livro é como ele lida com o ciclo geracional de abuso. A história de Lily e sua mãe é um lembrete poderoso de como o trauma pode ser transmitido de uma geração para outra, e como romper esse ciclo é uma tarefa difícil, mas não impossível. A autora faz um trabalho notável ao mostrar que, apesar de todos os esforços, escapar desses padrões pode ser complicado e doloroso. Lily, como uma personagem que jurou nunca permitir que a violência entrasse em sua vida, acaba repetindo o que sua mãe passou. E isso gera uma reflexão importante sobre como os traumas moldam nossas decisões, mesmo quando achamos que estamos no controle. No entanto, apesar de abordar esses temas de maneira forte e emocional, o livro poderia ter mergulhado mais fundo em algumas dessas questões. O trauma de Riley, por exemplo, é mencionado, mas nunca completamente explorado. Isso é uma oportunidade perdida, já que poderia ter oferecido uma camada adicional à narrativa, permitindo uma compreensão mais rica dos personagens e de suas ações. Conclusão crítica. No geral,
Isto Acaba Aqui é um livro que tem um enorme valor emocional e que cumpre seu papel de sensibilizar e conscientizar os leitores sobre o abuso doméstico e as complexidades de relacionamentos abusivos. A autora merece aplausos por tratar o tema com tanta empatia e por não fugir das verdades difíceis. A luta interna de Lily é real, crua e, ao mesmo tempo, inspiradora. É uma jornada de autodescoberta e resiliência que ressoa profundamente com quem já experimentou o peso de tomar decisões difíceis para o bem de si mesmo. Por outro lado, o livro tropeça em algumas áreas. Sua previsibilidade e o uso de alguns clichês do gênero romance podem diminuir um pouco o impacto da narrativa, especialmente para leitores mais experientes. Além disso, a exploração superficial de certos aspectos psicológicos dos personagens, como o trauma de Riley, poderia ter dado mais profundidade à história. Em resumo, Isto Acaba Aqui é uma leitura recomendada para aqueles que procuram um romance que vá além das histórias de amor convencionais, abordando temas de importância social com sensibilidade e intensidade. No entanto, se você está em busca de uma trama completamente inovadora ou desprovida de clichês, pode encontrar certos elementos previsíveis. Ainda assim, a mensagem central do livro, a importância do amor próprio, da força interior e da coragem para romper com ciclos destrutivos, faz com que ele seja uma leitura impactante e relevante.